Fala, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Dando continuidade aí no nosso conteúdo, da aula passada vimos a respeito aí de frações equivalentes. Nessa aula de hoje vamos entrar na parte aí de operações com frações. De início vamos ver nessa aula a parte de adição e subtração de frações. E na próxima aula vamos aprender sobre multiplicação e divisão. E já vou adiantando que multiplicação e divisão, o processo é bem mais fácil que adição e subtração. Não que adição e subtração também não seja fácil, mas tem alguns detalhes a mais. Indo para o que realmente interessa, o comando da questão, ele diz o seguinte, ó, Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais, pintou 5 partes de laranja e 2 dessas partes de roxo, igual representado aqui na figura. E aí ele fala, a parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então vamos lá. O que Fernando fez? Ele fez o seguinte, ó, pegou 5 partes, certo? Inicialmente, né, ele dividiu em 9 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele pegou uma tira de cartolina, dividiu em 9 partes, certo? Dessas 9 partes iguais, ele pintou 5 dessas partes de laranja. Então, ele pintou 1, 2, 3, 4, 5. E a representação, no caso aí, é 5 sobre 9. Por quê? Porque das 9 partes, ele utilizou 5 de cor laranja, certo? E aí, ele pegou 2 dessas partes e pintou de roxo, certo? E aí, ele pintou essas 2 partes aqui de roxo. E aí, o comando da questão lança a pergunta, a parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então, fazendo uma análise geométrica, ele pintou 5 nonos de laranja e depois pintou 2 nonos, no caso aí, de roxo. A parte que ele pintou, basta a gente somar, no caso, a parte em laranja mais a parte em roxo. Então, eu somando, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, somando 5 nonos com 2 nonos, vai ficar igual a 7 nonos, que é a parte que está representada, no caso aqui, pintada. Tranquilo? Mas essa análise, no caso, é uma análise geométrica. E se a gente fosse fazer, por exemplo, uma análise, no caso, aritmética, como é que ficaria? Olha só, ficou, no caso aí, ó, 5 nonos, certo? 5 nonos, mais, no caso aí, ó, 2 nonos, certo? A grande sacada para resolver isso daqui é a gente observar os nossos denominadores. Veja bem, os nossos denominadores, eles são o quê? Semelhantes, eles são iguais, certo? Então, toda vez que tivermos, no caso, denominadores, no caso, iguais, basta a gente repetir ele aqui, certo? Então, o 9, eu vou repetir o denominador porque ele é igual, certo? Para as duas frações. E agora eu somo, no caso aí, os meus numeradores. 5 mais 2 é igual, no caso, a 7. Então, aritmeticamente, a representação dessa fração é 7 nono. Caso não tivesse, certo, essa imagem aqui, teremos que resolver dessa maneira. Tranquilo, né? Então, toda vez que tiver, no caso, denominadores iguais, eu conservo o denominador, repetindo ele, certo? E depois somo os numeradores. 5 mais 2, no caso, é igual a 7. O resultado fica 7 nonos. Tranquilo? Indo para uma próxima questão. Questão 2. Ele diz o seguinte, ó, Fernando tem outra tira retangular que está dividida em 9 partes iguais. Então, ele pegou uma tira e dividiu em 9 partes iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes iguais. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. Então, ele pegou e pintou 5 tiras, no caso, de amarelo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, que está pintado com uma análise geométrica. E dessa parte colorida, ele eliminou 2 partes.
Então, ele veio e eliminou duas partes dessa. Eliminou essa, certo? E depois ele foi e eliminou essa outra. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial. E aqui tem a análise geométrica. Então, ele tinha, no caso aí, ó, 5 nonos, certo? Que ele pintou de amarelo. Ele foi e retirou 2 nonos. Eu fui e retirei 2 nonos. O que restou? Restou, no caso, essas 3 partes aqui. Essas 3 partes, então, no caso, vai ser 3 no numerador. E quantas vezes essa tira foi dividida por completo? Ela foi dividida em 9 partes. Então, o resultado dá 3 nonos, certo? Agora, veja bem, lembra quando a gente estudou a parte de redução de fração? Veja bem, ó, 3 nonos, certo? Eles têm aí um divisor comum. Por exemplo, eu posso dividir aqui por 3, e se eu divido o numerador por 3, obrigatoriamente eu tenho que dividir o denominador. Então, 3 dividido para 3 é igual a 1, certo? 9 dividido para 3 é igual a 3. Então, 3 nonos é a mesma coisa, é equivalente, no caso, a 1/3. Então, aqui é a análise, no caso, geométrica. Fazendo a análise, no caso, aritmética, então ficaria como? 5 nonos, certo? 5 nonos, menos, e ele tirou, né, dessa parte colorida, ele eliminou duas partes. Ele está eliminando, então o que ele está fazendo? Subtraindo. Então, vai ser 5 nono menos, ele tirou duas partes, no caso, de 9. Agora, olha só, a mesma regra que aplica, no caso aí, para a soma, também aplica, no caso, para subtração. Veja bem, eu tenho meus denominadores aí, no caso, que são iguais, então o que eu faço é repeti-los. Então, eu venho aqui e repito o número 9. Agora, eu pego os meus numeradores e faço a subtração como de costume. 5 menos 2 é igual a 3. Então, resultou, no caso, 3 nonos igual estar aqui na figura. Mas veja bem, essa fração aqui, ó, ela é redutível, ou seja, eu consigo simplificar, reduzi-la para uma fração menor. Então, eu vou vir aqui, ó, vou dividir aqui por 3, certo? E vou dividir aqui também por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, igualzinho à análise geométrica que a gente fez. Tranquilo, né? Então, se as frações tiverem denominadores, no caso, iguais, eu conservo o denominador, que é a parte de baixo, e vou subtrair, no caso, os numeradores. 5 menos 2 é igual a 3. Indo para uma próxima questão, no caso aí, número 3. Questão número 3, ele diz o seguinte: Helena foi à feira com certa quantia. Gastou 1/2, ou seja, metade, meio dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes, certo? E aí ela pergunta, que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Então, Helena foi lá, certo? E tinha, no caso aí, ó, essa quantidade de dinheiro, que eu estou representando de vermelho. Aqui, no caso, foi a quantidade aí. Opa, falhou, deixa eu voltar aqui. E ela tinha essa quantidade total de dinheiro, imagina que tudo isso daqui é o dinheiro. Ela foi lá e gastou metade, certo? Gastou metade aonde? Ela gastou metade na banca de frutas, certo? Metade na banca de frutas. Então, eu vou pintar aqui, no caso, a metade. Pintar de outra cor, né? Para não ficar vermelho. Ela foi lá e pintou metade, gastou metade dessa quantia na banca de frutas. Depois, certo? Helena foi lá e gastou 1/3 dessa quantia na banca, no caso, de verduras. Então, Helena foi lá, certo? Pegou aquela quantidade de dinheiro, certo? Deixa eu representar aqui geometricamente, certo? Depois ela foi lá, certo? E gastou aí 1/3 dessa quantidade, certo? Dessa quantidade aí na banca, no caso aí de verduras e legumes, certo? Então, 1/3 eu tenho que dividir isso daqui em 3 partes, certo? Gastei dividindo aqui
em 3 partes, certo? Deixa eu voltar, que isso aqui tem que ficar fechadinho, certo? Então, ela foi lá e gastou 1/3, certo? Faz de conta que essa divisão aí esteja iguais. Então, eu vou lá e vou pintar esse 1/3. 1/3 é eu pegar 1 de 3 partes. Então, a Helena foi lá e gastou, no caso aí, 1/3. E a pergunta é, qual é a quantia, certo? Né? Qual é a quantia, qual é a fração que representa os gastos, no caso, que a Helena fez nessa banca. Então, eu teria que somar essas duas quantidades. Então, essa quantidade bem aqui, ó, é metade, vou somar metade com 1/3. Fazendo essa soma, surge, no caso, um grande problema. Que problema é esse? Os denominadores são diferentes, certo? Os denominadores são diferentes. Quando eu encontro denominadores diferentes, tem um macetezinho que eu vou ensinar para vocês, toda vez que os denominadores forem diferentes. Como que é esse macete? Veja bem, acompanha. Eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar os denominadores, certo? E vou multiplicar entre si. Então, os denominadores é a parte de baixo. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6, certo? 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Isso mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, o primeiro carinha, que é o 1, e vou multiplicar com 3. 1 vezes 3 é igual a 3. Esse sinal de mais aqui, ó, eu vou colocá-lo aqui, certo? Agora eu vou multiplicar 2 vezes 1. 2 vezes 1, no caso, é igual a 2. Agora eu somo isso normalmente, certo? Eu repito o denominador 6 e somo 3 mais 5, ou 3 mais 2 é igual a 5. Então, Helena gastou 5/6, certo? Nessas duas bancas, e essa é a representação. Se eu fosse, no caso, fazer uma representação por parte de fração, então, somando metade mais 1/3, eu teria que desenhar uma tira, certo? De papel, certo? Uma tira de papel. Então, eu peguei uma tira. O que essa tira aqui que eu acabei de desenhar, ela significa? Significa todo o dinheiro que a Helena tem, certo? Mas o que ela gastou? Ela pegou todo esse dinheiro que ela tinha e dividiu em quantas partes? Em 6 partes iguais. Então, ela foi lá e gastou, no caso, fez a divisão em 6 partes iguais, que é essa divisão aqui que eu estou fazendo, certo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividiu aí em 6 partes iguais. Dessas 6 partes iguais, certo? Helena, certo? Gastou quantos dessas 6 partes do dinheiro? Helena gastou 5 partes de 6. Então, eu vou lá no meu baldezinho de tinta, certo? E vou fazer essa representação. Então, ela gastou 1, 2, 3, 4, 5. Então, somando metade mais 1/3 é igual a essa representação que vocês estão vendo aqui. É igual a 5/6. Essa é a representação. Repetindo o procedimento, ou seja, eu tenho aqui, ó, certo? Vou até fazer um quadradinho aqui para a gente repetir essa operação aqui nesse canto. Vamos lá. A conta é 1/2 mais 1/3. Como é que eu resolvo isso? Veja bem, eu multiplico 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Depois multiplico cruzado. 1 vezes 3 é igual a 3. Esse sinal de mais aqui, ó, eu vou repetir, certo? E agora multiplico cruzado. 2 vezes 1, que é igual a 2. 3 mais 2 é igual a 5. E só vou repetir o denominador, que é o número que fica embaixo. Então, a representação geométrica são esses quadradinhos pintados, e a representação, no caso aritmética, é esse quadradinho que está na parte de baixo. Indo para uma próxima questão aí, ó, questão número 4. A questão número 4, ele diz o seguinte, deixa eu subir mais um pouquinho, ele fala: uma pesquisa sobre a prática de esporte feita com um determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticam basquete. Ok.
metade dos rapazes praticava, no caso, voleibol. O restante dos rapazes não praticava nenhum esporte. Tranquilo. Qual fração representa os rapazes que praticavam esportes? Então foi dividido em 3 grupos aí, ó. O primeiro grupo, no caso é a galera do basquete, o segundo grupo, a galera do voleibol, e o terceiro grupo, a galera aí sedentária, que não pratica nenhum esporte. Então, a fração que representa, né, os rapazes que praticam esportes vai ser quem? O grupo 1 mais o grupo 2. Então, a fração que representa vai ser a soma de 2/5 mais, no caso aí, 1/2. Fazendo essa representação geometricamente, né? Então, fazendo a representação geométrica, então eu vou desenhar um retângulo, certo? Vou desenhar um retângulo aí. Aqui é um retângulo. E esse primeiro retângulo é da galera que joga basquete, certo? Então, 2/5 aí joga basquete. Então, eu vou dividir em 5 partes iguais. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 4, 5. Então, aqui eu dividi, certo? Em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Dessas 5 partes aqui da galera que joga basquete, duas partes, no caso, praticava basquete. Então, eu vou lá no meu baldezinho de tinta e vou pintar. Ó, esses aqui jogam e esses aqui jogam. Então, aqui é a galera do basquete, que eu vou até escrever aqui, ó. Basquete. Basquete. Tranquilo? Então, eu vou ter que somar esse valor, certo, com a galera, no caso aí, que joga, no caso, voleibol. Então, eu vou representar a galera do vôlei aí, ó. Então, a galera do vôlei, essa tira aqui, certo? Essa tira que eu estou desenhando, deixa eu colocar um não aqui. E ele fala que dessa tira, metade dos rapazes praticam voleibol. Então, eu vou dividir isso daqui exatamente bem no meio, certo? Porque de uma tira completa, metade. Então, eu pego e divido aí, certo? Por 2 tiras, certo? Então, metade joga. Então, eu vou lá no meu balde de tinta, certo? E pinto aqui, ó, metade da galera joga aí, certo? Voleibol. Vou colocar aqui, ó, voleibol, certo? Então, a galera que pratica basquete vai ser, a galera que pratica esporte vai ser basquete mais voleibol. Então, eu tenho que somar, no caso aí, ó, eu tenho que somar, no caso da galera do basquete, 2/5, certo? Mais, no caso, a galera do vôlei, que é 1/2. Como é que eu faço essa operação? Essa operação segue a mesma regra do exercício anterior. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar os meus denominadores. Por que eu estou multiplicando os meus denominadores? Porque eles são diferentes. Se eles fossem iguais, eu apenas repetiria e somava apenas os numeradores. Como os denominadores agora são diferentes, eu multiplico 5 vezes 2, e aí eu vou resolver aqui embaixo. 5 vezes 2 é igual a 10, certo? Agora eu multiplico cruzado, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu pego esse sinal de mais aqui, ó. Vou repeti-lo aqui. Agora eu multiplico 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5, certo? Agora eu vou repetir o meu denominador, certo? Que no caso é igual a 10, e vou somar os meus numeradores, 9, ou 4 mais 5, já falei a resposta, né? 4 mais 5 é igual a 9. Então, dos rapazes aí que praticam esporte, é 9/10 dos rapazes. Fazendo a representação geométrica, aí eu poderia pegar uma tira de papel, certo? Vou pegar uma tira de papel, desenhar uma tira grande agora, porque eu tenho espaço. Eu pego uma tira de papel, certo? E divido essa tira em quantos pedaços, né? Então, isso daqui vai ser a representação de 9/10. Vou dividir essa tira em 10 partes iguais. E aí eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Não vai ficar certinho, mas usem a abstração. Isso daqui são 9 partes iguais. Primeira parte, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e eu cometi um erro, né? Porque aqui no caso é 10 partes iguais, eu dividi só por 9, né? Então, eu vou dividir aqui, ó, a 10ª parte, certo? A 10ª parte, que é essa daqui. Então, eu dividi em 10 partes iguais. E quantos desse grupo aqui, ó, pratica esporte? 9. 9 partes dessa daqui, no caso, pratica esporte. Então, eu venho aqui na minha lata de tinta e pinto 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a representação geométrica ficaria dessa forma. Então, de 10 subgrupos aí, ó, que representa, no caso, essa galera que pratica e não pratica esporte, certo? Então, 9 décimos pratica esporte. E agora eu consigo também até mensurar a parte que não pratica. Então, 9 décimos são os praticantes. E o que sobrou que não pratica não é uma parte de 10? Então, não praticam. Eu vou escrever aqui, ó, não praticam, apesar de não ter perguntado isso. Não praticam, certo? É o quê? Apenas uma parte de 10. Uma parte de 10 são os que não praticam, e esses daqui são os que praticam, certo? Esportes. Tranquilo? Fácil, né? Essa daí? Tranquilo, né? O procedimento. Então, vamos lá para mais uma questão. É a questão de número 5. A questão de número 5, ele diz o seguinte, deixa eu ajustar. Das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens. Se metade das pessoas que estavam na barraca usavam óculos e apenas homem usava óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos, certo? Então ele diz o seguinte, ó, das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens, e metade das pessoas que estavam na barraca usavam óculos, e apenas homens usavam óculos. Que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Então, para resolver esse problema, basta, no caso, eu pegar aqui, ó, os 4/5, no caso que era homem, certo? Eu vou pegar 4/5 que eram homens e vou subtrair, no caso, a metade das pessoas que estavam na barraca, certo? Que usava óculos, e apenas homens usavam óculos. Então, eu vou pegar e vou subtrair pela metade aí e vou fazer essa operação. Quando eu faço essa operação, eu vejo que os meus denominadores, eles são o quê? Diferentes. Então, como os meus denominadores são diferentes, eu tenho que multiplicar eles entre si. Então, 5 vezes 2 é igual a 10, certo? Agora eu vou multiplicar cruzado. 4 vezes 2 é igual a 8. Esse sinal de menos aqui eu vou repetir aqui agora e multiplico o cruzado de novo. 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual ao próprio 5. Então, 8 menos 5, isso dá igual a 3. E vou apenas repetir no caso 10. Então, veja bem, ele pergunta que fração das pessoas que estavam na barraca representa os homens que não usavam óculos, certo? Então, aí, temos que 3 décimos é a fração que representa os homens que não usavam óculos. Esse daqui é o resultado. Tranquilo? Outra questão fácil, né? Mais uma outra aqui, ó, uma que está bastante atual, no caso aí no nosso Distrito Federal, certo? Ele diz o seguinte, ó, Renata fez uma pesquisa em sua escola sobre o grau de informação dos alunos a respeito da dengue.
O resultado foi dado pelo gráfico ao lado. Renata esqueceu-se de escrever a fração correspondente aos alunos com nenhuma informação. Qual é essa fração? Então, nós vamos interpretar, no caso, esses dados. Então, aqui o título aqui é Grau de Informação sobre a Dengue. Ela diz o seguinte, ó, que essa parte de azul, estar aqui representada na legenda, ele diz o seguinte, muitas informações. Então, 7/10 dos alunos tem muita informação. A parte em laranjado é a parte que fala que tem poucas informações. Mesmo tendo poucas informações, tem alguma informação. E a parte de vermelho, que não tem nenhuma representação com alguma fração, foi a parte que ela esqueceu, que ela quer que a gente responda que fração é essa dos alunos que não tem nenhuma informação. Então, veja bem, então eu vou somar todo mundo que tem informação. Então, eu somando 7/10 com 1/4, eu vou saber os alunos que têm, no caso, informação. Depois eu vou pegar 7/10, depois que eu somar 7/10 mais 1/4, eu vou subtrair do total, do inteiro. E o que resultar, no caso, vai ser os que não têm nenhuma informação. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou até escrever assim, ó, né? Vou escrever assim, ó, meu passo número 1, certo? Meu passo número 1 é saber quem tem informação. Então, passo número 1 é saber quem tem informação. Quem tem informação? Quem tem informação é 7/10 mais, que tem muitas informações, a parte de azul, mais os que têm poucas informações, que é 1/4, que é essa fração. E aí eu vou somar, certo? Então, agora eu vou fazer essa soma aqui, ó. Como é que essa soma funciona? Eu vou multiplicar os denominadores, certo? Por quê? Porque eles são diferentes, por isso que eu vou multiplicar. Então, 10 vezes 4 é igual, no caso aí, a 40, certo? Agora eu vou multiplicar cruzado, certo? Multiplicando cruzado, eu vou multiplicar 7 vezes 4. 7 vezes 4 é igual a 28, tranquilo? Eu vou pegar esse sinal de mais ali e vou repetir. Agora eu vou multiplicar cruzado, 10 vezes 1. 10 vezes 1 é igual a 10. E aí eu vou continuar bem aqui, ó, certo? Agora eu vou somar 28 mais 10, isso é igual, no caso, a 38, certo? Dividido por quem? Por 40. Vou dividir isso daqui por 40. Agora, veja bem, essa fração aqui ela é redutível, ou seja, eu consigo reduzi-la. Então, veja bem, para mim poder reduzir essa fração, eu vou dividir aqui por 2 e aqui também, no caso, por 2. Por que por 2, professor? Porque são pares. E dividindo por 2 fica mais fácil. Então, 38 dividido por 2 dá igual a 19, certo? 32 dividido por 2 dá igual a 19. 40 dividido por 2, isso daí dá igual a 20, certo? Então, isso daí, no caso, fica o resultado aí, 19 sobre 20 avos. Então, aqui, ó, alunos, no caso, que tem informação. Alunos, certo? Que tem informação. Informação. Então, esses aqui são os alunos que têm informação. Então, eu somei esse carinha, mais esse outro carinha. Fica 19 sobre 20. Então, agora, basta eu pegar aqui, ó, que é, no caso, inteiro, e subtrair dos alunos que têm informação. Então, eu pego toda essa parte e recorto os alunos que, no caso, não têm informação, que é inteiro. Então, o total de alunos, então eu vou representar, no caso, por 1. O que é 1? Tudo isso daqui, ó, inteiro. Não é o numeral 1 em si, um aluno. Eu não estou dizendo que isso aqui é um aluno. Eu estou dizendo que é inteiro, certo? Que nem, por exemplo, uma garrafa de refrigerante de 2 litros, eu posso dizer que ela é o quê? Inteiro. E eu posso dizer, no caso, que um copo de 200 ml é uma fração de quê?
desse 1 inteiro. Então, todos os alunos eu estou representando como o total. Então, 1 inteiro. Eu vou subtrair dos alunos que não têm, no caso, nenhuma, que tem, no caso, informação. Na hora que eu faço essa subtração, todos os alunos menos os alunos que têm informação, o resultado vai ser os alunos que não têm nenhuma informação. Beleza, como é que eu resolvo isso daqui agora que não tem denominador? Vocês concordam comigo? O seguinte, ó, deixa eu pegar minha super mega borracha aqui e vou apagar essa parte aqui para a gente resolver, certo? Vocês concordam comigo que o número 1 eu posso escrevê-lo de diversas formas? Por exemplo, uma forma de escrever um número 1 é essa forma. Mas vocês concordam comigo também que uma outra forma de escrever o número 1 é 1 dividido por 1, que também é igual a 1, mas também se eu escrever 20 dividido por 20 também não é igual a 1. Então, o 1 tem essas maneiras de fazer essa representação. Mas por que você escolheu 20, professor? Justamente para poder deixar os denominadores iguais. Então, no lugar do 1, eu vou colocar 20 dividido por 20. Então, eu vou riscar esse número 1 e vou colocar 20 dividido por 20 menos 19 sobre 20. Apenas repetir isso daqui do outro lado. Agora, olha que coisa boa. A parte fácil aqui, quando eu tenho denominadores, no caso, iguais. Agora, olha a diferença dos outros exercícios que a gente veio resolvendo. Agora, olha só, eu tenho denominadores, no caso, iguais. O que eu faço? Apenas vou repeti-los. E faço a subtração. 19 menos, ou 20 menos 19 é igual a 1. Então, apenas aqui, ó, 1 vinteavos, ou seja, não tem informações, né? Vou escrever assim, sobre a dengue, certo? Então, olha só uma nova representação. 19 sobre 20. No caso, eu vou colocar aqui, ó, tem informação, certo? E 1 sobre 20 não tem, no caso, não tem informação, que é o resultado que a gente está procurando, beleza? Então, olha só, a pergunta, né? Esqueceu de escrever a fração correspondente aos alunos com nenhuma informação. Qual é essa fração? A fração é 1 sobre 20. Galerinha, o que é importante a gente saber aqui? É ter essa sacada bem aqui, ó. É a parte mais importante. É você calcular os alunos que têm certa informação e subtrair do total. E quanto você subtrai do total os alunos que têm informação, vai resultar nos alunos que não têm, no caso, informações. Tranquilo? Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. Qualquer coisa, estou por aqui e até a próxima. Fui!